Pessoal, o nome do hardware especial que eu estava falando antes é MMU. Daqui é o hardware especial da transparência anterior. MMU significa Memory Management Unit, unidade de gerenciamento da memória. Então aqui, bom, pensando na transparência anterior, onde eu tinha que verificar se cada instrução estava acessando a memória dentro de um intervalo base-limite, então o que a MMU deveria fazer? Dentro da MMU, eu deveria ter aqui um registrador base, eu deveria ter aqui o registrador limite dentro dela, e toda vez que eu recebesse um código a ser um endereço a trabalhar, endereço, eu deveria verificar se esse endereço está dentro desse intervalo base-limite, já que é feito por hardware. Aí eu deveria ter aqui a saída, uma interrupção que vai para o processador. E se houve se acontecer aqui uma interrupção, o processador deveria verificar que foi a MMU que gerou essa interrupção. E aí, dependendo do tratamento da interrupção, o que ele deveria fazer? Ele deveria pegar esse processo que fez o endereçamento fora da sua região e jogar fora. Entenderam? Como que a gente iria programar a MMU? Logo quando um processo ganha o processador, a MMU ela deveria ser programada aqui, esses registradores deveriam ser escritos, né, para que ele estivesse funcionando bem para aquele processo que está rodando. Então, uma outra coisa que eu já falei para vocês é que quando eu chaveio os processos, o cache vira lixo, mas não é só o cache que vira lixo, os registradores da minha MMU também viram lixo, eu tenho que reprogramar a MMU. Beleza, pessoal? Eu acho que eu ainda preciso de explicar uma outra coisa para vocês. Isso é o que o capítulo 1 do Tannenbaum fala. Capítulo 1 do livro do Minix fala isso. Fala isso daqui que eu falo, essas coisas que eu acabei de falar, estão nas transparências, eu estou repetindo. Mas na prática, quer dizer, no mundo real, a gente não vai resolver o problema da realocação e nem o problema da proteção. A gente não vai resolver através dos registradores base e limite. Não é assim que a gente vai resolver. A gente vai resolver esses problemas através de uma coisa que chama memória virtual. Memória virtual. Cada processo, quando ele estiver rodando, ele ganha o processador, está rodando, então ele vai imaginar que ele tem acesso a todo o espaço de memória que o processador tem, tá bom? Então ele ganha aqui uma memória virtual, com os endereços variando de 0 até FFF, sei lá o que. Ele imagina que ele tem todo o espaço de memória para ele. Bom, basicamente é isso. Ele imagina que tem um espaço de memória para ele, e o sistema operacional ele vai dar essa ilusão criando memória virtual. O que a gente vai estar vendo isso sobre memória virtual no capítulo 3 do Tannenbaum. No capítulo 3. Então, embora o capítulo 1 tenha abordado dessa forma, ele abordou, mas ele abordou de uma forma simplificada, mas para você entender o problema é uma possível solução, mas não é assim que a gente resolve na prática. Na prática, o seu Windows, o seu Linux está resolvendo o problema da realocação e proteção através de memória virtual. No entanto, esse livro do Minix, né, que é projeto e desenvolvimento lá de sistemas operacionais, como que é? O livro é o livro do Minix, o livro que tem um guaxinim na capa, né?
É, uma coisa que é interessante é que o próprio Minix, até a versão 3.1, até a versão 3.1, pelo menos, que é a versão que está no livro, que é a versão do livro que tem um guaxinim na capa, ele, ele, ele o Minix ele não usava memória virtual. O Minix ele não usava memória virtual e ele resolveu o problema da realocação e proteção de forma aí dessa forma, basicamente aí dessa forma como a gente falou agora no capítulo 1, uma forma mais simples de resolver o problema, embora essa forma mais simples também faz uso da M1000. Então, no Omnix ele faz uso da M1000 para resolver o problema da realocação e proteção, onde ele coloca aqui os registradores base e limite, e o Linux ele faz uso também da M1000, mas não para ficar mexendo em registradores base e limite, mas para que a M1000 aqui é da base aqui para o Linux estar criando em cima dele a memória virtual, tá legal? Então é isso daí, pessoal.